curso técnico em desenho da construção civil, desenho de instalações hidráulicas e sanitária. Estamos aqui novamente, nossa aula 2, novamente com o professor Jean Carlos Rodrigues de Brito, engenheiro civil, especialista em segurança do trabalho. Vamos lá, pessoal. Nosso roteiro de aula, da nossa aula 2, será o detalhamento dos dispositivos esses de instalações hidráulicas, tá? Será os conceitos de caixas, tá? Acessórios, peças e conexões, tá bom? E outras definições, tá bom? Que é como se fosse um dicionário da instalação hidráulica, tá bom? Que a gente tem todo esse material na nossa apostila que está disponível aí no nosso aluno online, tá bom? Então vamos lá. Detalhamento dos dispositivos. O que é o detalhamento dos dispositivos? Tá bom? Primeiro a gente vai entender como é que funcionam esses dispositivos. A rede de distribuição das instalações de água fria, conjunto de tubulações que se interligam, né, aos reservatórios, aos pontos de utilização, por exemplo, torneiras, vasos sanitários, elas precisam de vários tipos de dispositivos, vários tipos de conexões, vários tipos de válvulas, bombas, né? Então tem todo um conjunto, né, desse dispositivo. E para você imagina o tamanho de uma obra. Para você executar perfeitamente, né, para que chegue água na sua torneirinha lá perfeitamente, você tem que ter um bom detalhe, né? Você tem que ter um bom projeto e um bom desenho dessas tubulações. É aí que entra a importância desse detalhamento de dispositivos, principalmente no caso de dispositivos de bomba, né? O que é que você vai conectar? Porque às vezes uma conexão, ela não dá a pressão necessária para que uma válvula possa desempenhar sua função, tá? Às vezes uma conexão ou um conjunto de tubulações, ele não dá condição para que uma bomba funcione perfeitamente. Tá? Até a posição, se a bomba tal ou não está com água na sua tubulação, isso daí vai influenciar consideravelmente no seu funcionamento. A bomba nem funciona quando ela deve funcionar afogada, né? Com a tubulação toda cheia. Tá? Então, tem essas considerações que devem ser feitas, que vocês devem ter esse conhecimento para que venham aí a fazer seus desenhos da melhor forma possível para que sejam melhor executados, tá bom? Então aí temos uma ilustração de um exemplo, né? Um conjunto de bombas, certamente essas bombas são um conjunto de bombas para combate a incêndio, porque a gente tem uma reserva aí que vai ter a mesma função. O que acontece é quando para de funcionar uma, né, a gente jamais pode deixar um sistema de combate a incêndio sem a sua função, né? Ele tem que funcionar 24 horas e os 365 dias do ano, tá? Direto, constante, e todos os anos de sua vida, né, da vida da edificação. Então, o que é que acontece? Nós temos uma bomba reserva, tá? Quando uma não puder ser acionada, a outra está lá para suprir essa demanda, tá bom? Então, aí a gente vê essa ilustração nesse exemplo, tá? Detalhamento de dispositivo, a gente continua aqui. Esse detalhamento, pessoal, deve ser bem especificado, né? Ó, você vê aí que tem o PVC 32, que é a bitola, né? O diâmetro do tubo, tá? Tem aí dizendo que é a luva saudável com bucha de latão, então tem que se botar isso aí de 1 polegada, né? Ela é PVC de 1 polegada. Aí tem dizendo o níquel de ferro, que aí sim o bombeiro, no caso aí desse profissional que vai executar o projeto, ele vai ter total condição de executar para que esse projeto venha a funcionar de acordo com os dimensionamentos feitos pelo engenheiro, tá? E aqui a gente vê essa especificação, ao lado a gente vê a especificação geral, né? E aí você, é como se tivesse tirado um pedaço daquilo, né, que é geral, e colocasse de um lado como se fosse um detalhe ampliado, tá? Então aí, detalhe de instalação da bomba pressurizada, ou pressurização, tá? E aí você consegue aí ter o resultado final satisfatório como foi planejado, tá bom? Então, o detalhe é importante para isso, pessoal. Agora a gente chega nas caixas, né? Os dois itens que são cada vez mais presentes nas instalações hidráulicas de pequenas obras, né? Não só de pequenas, mas é fundamental que toda grande obra tenha o seu reservatório, tá? Aí o reservatório, só como a gente já viu na aula 1, o
reservatório só vai mudando aí a configuração da construção, né? Como é composto aí o próprio reservatório, qual a matéria-prima for utilizada. Eu coloquei aí nesse slide a representação para que vocês entendam o que é praticado no mercado, né? O mais comumzinho é essa caixa de 500 litros para as residências, né? Ou a de 1000 litros se você tem uma residência muito grande, tá? Mas nas residências de padrão popular, ou a de 250 ou a de 310 litros é o que é comumente praticado, até mesmo por conta do tamanho. Você observa aí as alturas, os tamanhos, né? Esse de 20 mil litros já é usado em clubes, sítios, tá? Aí você dimensiona de acordo com o que você vai usar durante, a norma também diz aí qual o seu dimensionamento para a caixa d'água, né? Você dimensiona para que dê para usar 24 horas ou 2 dias aí, 48 horas, tá bom? Bom, pessoal, os acessórios. O que são os acessórios? Os acessórios são todos esses equipamentos, são essas conexões. Conexões é outro assunto, mas são todos esses auxiliares, são essas peças auxiliares que vão fazer com que a gente tenha aí um bom uso, né, nossas peças sanitárias e hidráulicas, tá? Que são parafusos, válvulas, suportes, né, copos, né, sifonados, são mangueiras, são engates, são todos esses tipos de material aí que a gente usa para que a gente tenha aí um perfeito funcionamento tanto da instalação hidráulica quanto da sanitária, tá bom? Aí os acessórios se confundem muito porque são acessórios e servem para o funcionamento de ambas as instalações, tá bom? Peças, senhores. As peças são esse material mais trabalhado, né? São torneiras, são registros, são chuveiros, e aí a gente tem diversos tipos de peça, diversos tipos de material. O mercado está muito dinâmico, você hoje tem uma peça, amanhã já tem uma peça mais aplicável para determinado fim, né? A ciência dos materiais ela evolui constante, todo ano tem inovações, ou todo semestre tem feiras aí dessas indústrias de instalações sanitárias e hidráulicas que elas trazem novidades, né? Quem diria que há 20 anos atrás a gente ia ter uma torneira que abriria sozinha, né? Então a gente já tem os sensores, que é muito usado em construções inteligentes, né, para a economia. Então, hoje já, cada semestre que passa, a gente tem aí as inovações nesse mercado. E é um mercado promissor que cresce e tem altos investimentos, porque tem realmente retorno, né? Tem a beleza, tem a estética aí. Quem é que não quer uma pia de cozinha com a torneira com fecho rápido, né? Ou até mesmo com sensor. Na hora que você chegar ali com o seu material para ser lavado, a torneira já é inteligente ali, já com sensor, ela já consegue fazer o funcionamento, né? Então a gente tem diversos materiais, diversos tipos de dispositivo de abertura, de fechamento, tá bom? Então as peças são essas, tá? Os conceitos de peças são esses. Conexões, pessoal. As conexões é um caso a ser estudado porque nós temos diversos tipos de conexões, tá bom? Nós temos as conexões em aço, tá? Nós temos conexões em latão, que ela não aparece aí, mas é bastante usado também. Latão é usado, você consegue identificar o latão nos registros, né? Então, nós temos uma gama de materiais também que acompanha as ciências dos materiais, a evolução dessas ciências dos materiais, tá? Nós temos desde das conexões dos materiais mais simples, digamos assim, o comum, né, que é esse marrom, é o PVC marrom, até as linhas reforçadas, que são os azuis, né, a linha para água quente, né, esse verde é perfeitamente aplicável, a linha reforçada também da linha branca, né, então a gente tem diversos tipos de linhas de conexões para ser aplicada da melhor forma possível, tá? Aí você vai ver, eu quero um negócio mais seguro, você vai botar uma linha reforçada, essa tubulação aqui não vai ser mexida, está enterrada, está dentro de uma parede, está coberta por argamassa, ela não tem nenhum atrito, não vai sofrer nenhum choque mecânico, né?
e nenhuma perfuração, não corre o risco de pegar sol e ressecar, então eu vou botar a mais comum. Essa daqui sofre um determinado efeito aqui da natureza que pode desgastar aqui com o tempo. Então você já previne essa situação botando uma linha mais reforçada, tá bom? Geralmente em pia de cozinha a gente bota a linha reforçada porque pia de cozinha geralmente a torneira dá muito problema por ser muito usada, né? Nos banheiros também a gente bota registros com reparos porque o chuveiro diariamente é usado aí umas 5 vezes, às vezes 10 vezes, dependendo da quantidade de pessoas dentro da residência, né? Então, pelo fato de ser muito exigido mecanicamente, ele vai desgastar mais fácil. Então, você bota uma linha reforçada para que você possa fazer essa manutenção sem ter um prejuízo maior, sem ter que quebrar todo um banheiro, porque você soldou, né? Colocou cola e não tem essa facilidade de tirar rosqueando determinada peça do seu banheiro, tá bom? Pessoal, eu trouxe aqui uma definição para vocês. Essa definição, ela também está na nossa apostila. É a definição de ramal, torneira de boia, tubo de ventilador, tubulação de sucção, que eu já falei, instalação elevatória, refluxo de água, reservatório inferior, reservatório superior. Todos esses conceitos, eles estão na nossa apostila e mais alguns que não achei conveniente não acrescentar para que a gente não tenha uma aula mais monótona, né? Então, o ramal, o que é o ramal? Tubulação derivada da coluna de distribuição, destinada a alimentar os subramais, torneira boia, válvula com boia destinada a interromper a entrada da água nos reservatórios, e caixas de descarga, né, quando se atinge o nível operacional máximo. Então, isso aí é para evitar o transbordo, né, dessa água. Tubo de ventilador, tubulação destinada à entrada de ar na tubulação para evitar subpressões nesses condutos, né? Se você não tiver uma ventilação, principalmente a tubulação de esgoto, né? Ela consegue vencer o fecho hídrico e o seu banheiro, consequentemente, vai ficar fedendo aí no caso de instalações sanitárias. Nos casos de instalações hidráulicas, se você não tem o tubo ventilador, às vezes a água não consegue sair da torneira, embora você abra tudo, não consegue porque trava, né? É como se esse ar que tem dentro da tubulação, ele impedisse o fluxo natural. E depois que você tira esse ar, é que o fluxo começa, né? Como se fosse um corpo com às vezes em certo momento entope de ar, né? É até uma coisa absurda assim para a gente pensar como é que o ar vai entupir, né? Mas é como se ela barrasse aquele fluxo sanguíneo, né? Então é a mesma coisa que acontece aí nas tubulações. Então, se você não tirar esse ar que existe nessa tubulação, que está impedindo o fluxo, né? Ele vai continuar estático ali e não vai se mover, né? Então, são esses os conceitos, a gente vai ver aí mais na nossa apostila, tá bom? Mais uma vez eu trago aqui para vocês uma proposta de atividade. Vocês viram aí que o nível está aumentando, né? A gente, na proposta da atividade 1, a gente propôs que você desenhasse um banheiro em planta baixa. Agora, aquele mesmo banheiro, a gente aí propõe para que você desenhe em perspectiva isométrica, tá? O mesmo banheiro da questão 1. Então, até o nosso encontro, né, isso daí vai servir para que vocês venham aí fazendo as atividades em casa, nos seus computadores, tá? Recomendo a vocês que tenham aí o programa, o AutoCAD, para que façam essas atividades. Mas a gente, no nosso encontro aí de sábado, estaremos aí no laboratório de informática fazendo essas atividades. Um grande abraço a vocês, até a nossa próxima aula, né, a nossa aula 3, tá bom? E espero que vocês tenham aí aproveitado esses conceitos e consigam aplicá-los, tá bom? A norma, mais uma vez, utilizada foi a 5626. Um abraço e até a próxima aula.